Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje queremos convidar você para analisarmos as doutrinas mais polêmicas das testemunhas de Jeová. De fato, será que eles pregam a palavra de Deus? Ou será que são heresias graves? Fica conosco até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre as 4 principais heresias das testemunhas de Jeová, e a última vai te surpreender. As testemunhas de Jeová surgiram no século XIX, com seu fundador Charles Taze Russell. Desde então, a sua organização, Torre de Vigia, tem pregado algumas doutrinas que têm distorcido de fato o evangelho central de Cristo, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E nós vamos agora analisar as 4 principais doutrinas hereges das testemunhas de Jeová. A primeira dela é a negação da divindade de Jesus Cristo. Nos chama a atenção o primeiro ponto acerca da divindade de Cristo, porque de fato eles negam a divindade de Jesus Cristo, afirmando que Jesus é apenas uma criatura criada por Deus, semelhante ao arcanjo Miguel. Mas, de fato, o que a Bíblia nos diz a respeito da divindade de Jesus? O primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção está em João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João está afirmando que no princípio Jesus era o Verbo, ou seja, a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Em João capítulo 8, versículo 58, ele disse o seguinte: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Esse termo eu sou liga diretamente a Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. Deus envia Moisés para o Egito com o propósito de libertar o seu povo, e Moisés pergunta: Senhor, quando chegar lá, quando perguntarem qual é o teu nome, o que direi? Deus vai dizer a Moisés: eu sou o que sou, os enviou a vós. Então, João capítulo 8, 58, quando Jesus disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou, está fazendo menção diretamente ao eu sou de Deus no Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Pai disse ao Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, ou seja, dura para todo sempre. Então, o próprio Pai declara que o Filho é Deus. Ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o apóstolo Paulo está afirmando que em Jesus habita toda a plenitude, ou seja, toda a essência divina está nele, afirmando que ele é o próprio Deus. Essas passagens nos mostram que Jesus é mais do que uma criação. Jesus é o próprio Deus encarnado. Aquilo que João disse, que ele se fez homem e habitou entre nós. Outro ponto controverso é a tradução do Novo Mundo, ou seja, a Bíblia exclusiva que somente as testemunhas de Jeová usa. Essa tradução ela vai de encontro à tradução original das Santas Sagradas Escrituras. E esses textos, eles têm como fundamento da sustentabilidade as suas próprias doutrinas, ou seja, as suas doutrinas em que eles acreditam. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 1, na tradução correta, como NVI, Almeida e entre outras, está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, está escrito lá: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus com D minúsculo. Então, há uma distorção aí da verdade bíblica, por quê? Porque eles diminuem Jesus, o Filho, como sendo simplesmente um Deus e não Deus. Então, há essa distorção, desfazendo daquilo que a palavra, que é o texto confiável e a palavra do Senhor de fato nos ensina. É Apocalipse capítulo 22, versículo 18. O Senhor disse o seguinte através de João: eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, ou seja, a própria palavra do Senhor está dizendo que não se pode acrescentar, até porque se acrescentar a palavra que está nesse livro, para Deus é um pecado grave e sofrerá castigo, assim como a palavra do Senhor nos ensina. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 ao 21, a palavra do Senhor nos diz que nenhuma dessas profecias foram feitas por interpretação pessoal, por invenção humana, por algo meramente do homem, mas inspirada diretamente por Deus através do Espírito Santo. Essas passagens ela nos alerta justamente contra a manipulação e alteração dos textos sagrados da palavra do Senhor. Outro ponto crucial sobre as doutrinas das testemunhas de Jeová é a negação da Santíssima Trindade, ou seja, os testemunhos de Jeová eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles creem, porém, que o Espírito Santo é uma força em ação
Eles creem que o Filho é um Deus comum criado pelo Pai e que o Pai é o Criador de todas as coisas. Ou seja, eles negam a existência de uma Trindade Santa. Porém, de acordo com a palavra de Deus, existe sim o Pai, existe o Filho e existe o Espírito Santo. E os três se tornam perfeitamente um. Vamos ler alguns textos da Bíblia, pelo menos para uma compreensão melhor do que de fato a Bíblia nos diz. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim aos seus discípulos: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então Jesus está reafirmando a presença da Santíssima Trindade. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, vamos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo na bênção apostólica. Ele diz nas seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus disse que Deus enviaria outro Consolador para estar junto com a igreja, se referindo ao Espírito Santo. Então, isso aponta diretamente para a existência de uma Santíssima Trindade. Ainda quando a gente fala sobre a existência de uma Santíssima Trindade, de acordo com a Bíblia, lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus decide formar um homem, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ou seja, é um pluralismo aí de Deus falando a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus, o Pai, o Criador, ele está se referindo ali à presença do Filho e do Espírito Santo juntamente com ele, para fazer um homem assim à imagem do Pai, à imagem do Filho e à imagem do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina que está explícita em toda a Bíblia. A gente vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Outro ensino problemático das Testemunhas de Jeová é acerca da negação do inferno. Eles acreditam que após a morte o mal deixa de existir. Não existe um inferno, contradizendo de fato com aquilo que a Bíblia diz. Vamos para mais alguns textos bíblicos sobre esse assunto? Em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus disse o seguinte: e irão estes para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. A palavra eterna ali tanto se refere à eternidade com Deus e à eternidade longe de Deus, fazendo uma menção diretamente ao céu e ao inferno. Quando o próprio Jesus se refere a isso, Jesus está dizendo que o mal não deixa de existir quando morre. A pessoa que praticou o mal vai ter que pagar justamente pelo mal que praticou. Em Lucas capítulo 16, versículo 23 ao 24, na parábola de Lázaro e o rico, nós vamos encontrar, por exemplo, que quando o rico está no Hades, que é uma espécie de antessala ao inferno, ele está lá, ele olha para o pai Abraão, que estava juntamente com Lázaro no paraíso, e ele pede para que o pai Abraão permitisse que Lázaro tocasse com um pouquinho de água na sua boca. Ele estava tão consciente de seus atos que ele não pede para sair de lá. Ele pede simplesmente para que colocasse um pouquinho de água na sua boca. Então mostra que quem morre com Cristo vai para o seio de Abraão e quem morre sem Cristo vai para o Hades, esperar o julgamento final. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nós temos a palavra do Senhor nos dizendo o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e os falsos profetas, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Na visão que João tem, Apocalipse capítulo 20, versículo 10, nós vamos ver que João teve uma visão justamente do inferno, o diabo sendo lançado lá, e lá já tem uma turma do mal esperando ele também. Então, biblicamente, a gente pode afirmar que o inferno sim existe. Ainda em Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48, nós vamos encontrar Jesus falando que lá no inferno o fogo não se apaga. Então, se o próprio Jesus falou que existe inferno, quem acha testemunha de Jeová, outras pessoas por aí fazer que não existe. Essas são apenas algumas doutrinas ou falsos ensinamentos das testemunhas de Jeová. E lembrando que o nosso principal propósito aqui não é atacar as pessoas, mas desfazer de seus falsos ensinamentos, principalmente quando se diz referente à palavra do Senhor. Se você conhece alguém que está por esse caminho sendo enganado e andando cegamente, erroneamente por esse caminho do falso ensinamento, leve ela até Jesus, faça conhecer a palavra do Senhor, ore por ela. Está em dúvida? Compartilhe esse vídeo aqui para ela, para entender pelo menos o que de fato a palavra do Senhor ensina, e seja mais um porta-voz de Deus na vida dessa pessoa. Até porque em João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se esse vídeo foi esclarecedor, foi edificante para a sua vida, nos ajuda, se inscreve no nosso canal,
Compartilha para mais alguém, deixa seu like, adiciona esse sininho para receber as notificações lá no espaço do comentário também, comenta, e aqui na descrição do nosso Instagram, nos segue lá para a glória de Deus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.